Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos mais um jogador do Flamengo cortado da seleção. Primeiro foi o Gerson, né? Aquele dores no joelho e tudo mais. E depois o Arrascaeta. Agora mais um jogador do Flamengo. Você vai saber o motivo e daqui a pouquinho vão saber qual foi o jogador, tá bom? Temos também punição, saiu agora, envolvendo Flamengo e Fluminense, aquela confusão que houve, né? Aquela briga que houve após a partida. O jogador do Fluminense pegou um gancho aí, vocês vão saber também o motivo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos de direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver aqui, análise e comentário, né? Depois dessa polêmica, já gerou vários vídeos sobre aquela polêmica do José Boto falando que o Flamengo era melhor do que 70% dos clubes europeus, né, da Premier League, e gerou mais um debate, e agora vamos ver qual foi o motivo, tá bom? Vamos pro vídeo. Times da Premier League. Ele fala ali 70, então talvez o Chelsea pode estar nos 30 nos melhores. 30. É verdade, é o que a gente vai ver agora. Isso. Cadê o Pedro Henrique Torres? Eu nunca tive tanto medo na minha vida de um touch como eu tô com esse. Tá aqui, ó. Pedro tá ali, ó. Cadê? No canto ali, ó. Tá Tá ali, presente também. Vai começar por ele, os Então votos? temos de um lado, Sir Inglaterra, Senhor Rio de Janeiro. Sei. Tá? E se a gente pusesse os dois num ringue? O Pedro Henrique Torres e o João Castelo Branco? Eu voto no João. Eu tô de mal do Pedro Henrique Torres. Que isso? Vamos lá. Tá. O que vocês estão aprontando aí? Não, é o seguinte, ó. Que medo, então, cara. a gente tem aqui os 20 times da Premier League, e aí o Donk, o Jailson, o Pedro pode votar também, por favor, e o João, tá? Se esse time joga melhor ou pior do que o Flamengo. Tá bom, Mari? Tá com medo do quê? Não, nada. A gente simplesmente tá falando sobre Flamengo, equipes europeias e elegendo quem é melhor e pior. Hoje é um dia muito tranquilo na minha vida. Sim, mas foi o Boto que falou, ué. Por Vamos lá. exemplo... Que o Arsenal. Não é melhor Não. que o Arsenal. Não é melhor que o Arsenal. Esse eu vou falar pro João. João, você tá satisfeito com o futebol do Arsenal? Satisfeito não, mas eu acho que nesse momento é melhor do que o Flamengo. Tá bom. Clicou aí? Então vai. Você também acha, né, Pedro? Ou não? Você acha que o Flamengo é melhor? Não, Arsenal, pelo amor de Deus. Olha, o outro puxou uma sardinha enorme pra ele aí. Mas tudo bem, vamos lá. Então Arsenal. vai. Tá em ordem alfabética aqui. Bournemouth. Não, Aston Villa. Ah, desculpa, Aston Villa, é. Pra mim, o Aston Villa é melhor que o Flamengo. Também acho. O Aston Villa é melhor do que o Sim. Flamengo? Sim. É? O momento é muito bom, a temporada fazendo uma grande Champions, né? trabalho do Unai Emery já de algumas temporadas. Tá bom. Bournemouth. Eles não votam? Esse... Ah, mas tem uns que a gente já vai acelerando. Vou lá? É. Tá bom. Bournemouth, eu tinha colocado empate. E o Bournemouth? É, Empate tá vetado, né? Tá. mas empate melhor tá ou pior? vetado. Só vi um sai do humor aqui. Não, calma, mulher. Eu, Qualquer coisa, pior, o João... pior. É pior? Sim. O Bournemouth tá na 10ª colocação da Premier Mas o League. Bournemouth vinha bem, vinha uma sequência muito boa do Bournemouth, mas eu até fui olhar o elenco como um todo. Eu acho que o Flamengo tem mais opções pra mudar o jogo no banco do que o Bournemouth. Eu vou no pior também. Votar Pior. contra o Bournemouth não dá crise não, né, João? Olha, pra mim é uma situação que é difícil, porque eu tava fazendo esse exercício na cabeça quando vocês falaram que a gente ia falar disso. Onde que eu colocaria o Flamengo na tabela? E eu justamente pensei que o Boto exagerou um pouco de falar 70%, mas talvez 50% eu até aceitaria. João. Então, talvez na metade da tabela é justamente Ali onde a tá. posição do Bournemouth, que está em 10º. É. E faz uma ótima temporada. Então, eu vou, só pra atrapalhar, eu vou botar o Bournemouth, hein? Tá bom. Ô, Pedro, volta aí rapidinho, vai. O Bournemouth é melhor ou pior que o Flamengo? Eu acho que melhor. Eu acho que melhor. Empatou. Colocaria o Flamengo ali, só se eu fosse colocar um 12º lugar pro Flamengo aí. E olha lá, hein? Pior, Mas vamos pior. lá, segue, É seguimos. pior. É pior. Ô, Brentford. 11ª colocação, então aí a gente bota pior. 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 O Brighton. Brighton. Melhor. O Brighton João, é melhor. É melhor? Melhor. Aqui deu tudo melhor, João. Melhor que o Brentford? Eu aceito. Não. E que o Brighton? O Brighton é melhor que o Flamengo. O Brighton é melhor que o Flamengo. Desculpa. Tá bom. Tá, ok. E o Chelsea? Chelsea é Melhor. Melhor. Chelsea é melhor. Melhor? É melhor. O Chelsea é melhor que o Flamengo, Pedro? Melhor. Essa daí não precisa de votação, não. Acho que Porque melhor. assim, e essa não talvez não precise, mas é o único confronto que a gente vai ver. É.
Talvez A não essa ser que os dois, que o City e que o Avance. Flamengo avancem e se encontrem mais pra frente, né? Crystal Palace, Flamengo. Eu vou adiantar logo, todos esses aí pior. Então vou... Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich e Leicester. Flamengo é melhor? Pra mim, sim. É porque a gente tá pegando o Ipswich, tá na 18ª, 19ª, 15º e o Crystal Palace em 12º. Então vamos adiantando. Boa. Pode João, ser? se você Vamos. tiver pode alguma ser, pode ser, objeção, vamos lá. algo que você dá um grito, tá? Tipo, não cometa essa loucura. Eu posso só dar Claro. um contexto rápido eu trouxe para vocês recentemente na ESPN uma matéria que eu fiz com o supercomputador da Opta aqui na Inglaterra, comparando, e eles comparam, né? Eles têm um ranking e várias maneiras de analisar, comparando os times brasileiros com o inglês é possível fazer. E nas estatísticas e análise deles, eles colocaram o Flamengo na 19ª colocação na Premier League, se você comparar os times, pra gente ter uma ideia, né? Eu acho que eu colocaria o Flamengo um pouco acima, mas esse ranking feito com muita análise, colocaria em 19º. Computador Só acima dos clubista. 3 que serão rebaixados agora. Liverpool. Melhor. Melhor. City melhor. Manchester City é melhor? Mesmo em crise? Melhor. United. É, e o Pior. United? Do que tá jogando agora. se for Jogando falar agora. de Não tô hoje- falando de história. Não, tá? não, Agora, de pior. hoje. Agora o United é pior. Hoje eu acho que é pior. Ele e o Tottenham pior. Hoje. Ô Pedro, o Flamengo hoje é melhor que o Manchester United? Pois não. Sim, de jogo sim. Isso daí sim, inegavelmente. Sim. Tá bom, a gente Pedro pode contundente. concordar com isso daí, apesar de às vezes parecer um sacrilégio, mas sim. Pedro foi contundente nessa, hein? Newcastle. O Newcastle Melhor. acabou de ser campeão. Melhor. Melhor. Newcastle melhor. O Newcastle é melhor que o Flamengo. Melhor. É, tá no E momento ótimo. o Forest também, pra mim, tá? Também acho. Também? É, melhor. O João também acha, né, que o Nottingham Forest é melhor, né, João? Pela fase atual, sim. Tá em terceiro na Premier League, então é impressionante o que vem fazendo. Southampton. Pior. Pior. Pior? É o pior. E o Tottenham, hein? Muito pior. Pior. O Tottenham é muito pior que o Flamengo? Muito pior não, mas atualmente tá pior. Deixa o Senise Não, é que a gente tem um delay aqui. É, o Eu dele tinha- era do Southampton. Eu tinha falado eu tava respondendo do Southampton, mas o Tottenham tá muito mal também, hein? Eu acho que o Flamengo ganharia fácil do Tottenham. nesse E momento. assim, o Tottenham acho que até tem um time melhor, mas tá muito mal. Tá mal. Tá. Cara, o West Ham eu tenho dúvida porque ele melhorou com o Graham Potter agora. Os dois eu voto pior. Os dois Mas são piores? Deixa o Dom que... O Wolverhampton eu concordo, não tem jogado bem. O West Ham eu tenho muitas dúvidas pela melhora recente. Eu até colocaria melhor que nesse O momento. Wolverhampton do Vitor Pereira. Vitor né? Pereira teve um bom início, Matheus mas Cunha, depois... João Gomes e companhia. Tá, então, e o West Ham é pior ou é melhor, João? Pior, mas é difícil, eu acho. Essa é difícil. É? Tá bom. Então vamos ver se seis... Tem bons jogadores. Olha, o Paquetá tem jogadores bons, né, cara? Tá bom. Quantos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ah, então não deu. Deu Deu 80%. Não, Ao contrário. não, deu É o 60%. contrário, é o contrário. Ele seria 60%. Isso. Ficou mais perto, então, da ideia do João, Eu tô de acordo com o João de ali. 50%, do que do Boto, de 70%. Tô muito de acordo com o que o João falou no É começo. isso? Isso aí, e isso porque o United e o Tottenham que não deveriam estar do lado de lá, né? Estão. Senão Estão. daria metade. Isso aí. Tá bom. Tá vendo? Bom. Não doeu. É isso, galera. Temos informações importantes, né? Isso gera até um pouco de polêmica em relação a isso. A gente vai saber só no Mundial mesmo. Mas atualmente o Flamengo está jogando futebol muito bom, né? Qualidade, aquele futebol ofensivo, marcação, pressão, triangulação, infiltração, jogada entre linhas. Muitas variações táticas dentro de campo. 3 sistemas de jogo o Felipe Luiz está usando. Isso tem ajudado bastante o desempenho do Flamengo dentro de campo, a evolução dos jogadores, né? Tá conseguindo extrair o melhor dos jogadores. Não é o caso do próprio Wesley, tá arrebentando aí, foi pra seleção, arrebentou também. A gente viu também o Gonzalo Plata no jogo, embora a Colômbia tenha perdido, mas o cara arrebentou, jogou pra caramba. O pessoal até comparou muito com o Mbappé, não só na questão do jogar, do drible, tudo mais, mas também na aparência. Mas jogou pra caramba também o Gonzalo Plata. Ou seja, o Flamengo tem tudo pra fazer uma baita de uma temporada esse ano, tá bom? Informação aqui importante, o Flamengo teve mais um jogador agora cortado da seleção, mas não foi por lesão, nem tampouco por qualquer outra coisa que venha comprometer o jogador, tá bom? O corte, agora eu tô falando do De La Cruz, que foi cortado da seleção do Uruguai. O corte do Nico De La Cruz aconteceu, né, na seleção do Uruguai por opção técnica. O treinador, o Simeone, o jogador não tem nenhum problema físico, nenhum tipo de lesão.
Por se tratar de um jogo de altitude, né? Jogo em altitude, o Marcelo Bielsa optou por poupar o atleta, por não colocar o atleta em risco. Lembrando que até o próprio Felipe Luiz já falou isso em relação ao próprio De La Cruz. Principalmente gramado sintético, né? Ele poupa muito jogador pela questão da articulação. O jogador que teve lesão grave, né? No ligamento cruzado anterior, ainda contava no River Plate. Por isso tem um pouco de precaução em relação a isso, no histórico dele. Por isso essa questão de não contar com o jogador para o próximo jogo. Isso é bom para o Flamengo, porque ele retorna para o Flamengo e consegue participar mais de treino para a preparação de jogo diante do Internacional, que vai acontecer no próximo final de semana, né, no outro sábado agora que vem, dia 29, 9 horas da noite, Flamengo Internacional no Maracanã, tá bom? Mas tá tudo aqui. Corta o Nicolas da Cruz, né? Foi cortado e vai retornar ao Rio. Não só ele, também o Rascaeta também, o próprio Gerson, que já retornou ao Rio para juntar o elenco do Flamengo e fazer a preparação para o jogo diante do Internacional. Temos informação aqui também em relação àquele Fla-Flu, aquela confusão que teve pós-jogo, o Fluminense lá enlouqueceu de vez. O Freitas, que fez toda aquela confusão pós-jogo, se descontrolou, né, após o vice, toda aquela confusão em cima do Luiz Araújo, e pode pegar 3 jogos de suspensão pelo ato. A punição seria feita apenas para o Carioca de 2026, assim, apenas no próximo ano. Posso ser que nem no próximo ano ele esteja mais no Fluminense, né? Mas tá aqui, foi saído o gancho dele aqui. Na minha opinião não é gancho, né? 3 jogos só, muito pouco. E ficou bravinho, né? Aquela relação ao Luiz Araújo. A Cedin Lobo, auxiliar de Mano Menezes, pode pegar também de 1 a 6 jogos de suspensão. Ou seja, essa aqui ainda vai ter julgamento, certo? Mas a probabilidade é de 3 jogos. Já o auxiliar aqui pode pegar até 6 jogos de suspensão. Conduta contrária à disciplina e a ética desportiva. Nenhum jogador do Flamengo foi denunciado por também, né? Sacanagem seria. O cara foi pra cima do Luiz Araújo, foi procurar confusão. O próprio Mano Menezes tentou desestabilizar o Luiz Araújo. A gente viu isso claramente que ele estava tentando expulsar o Luiz Araújo. Não conseguiu, foi lá o Freitas também tentar. E também não conseguiu. Tava totalmente descontrolado, não conseguiram ganhar dentro de campo, queriam ganhar fora de campo, tá bom? Mas perderam das duas formas. Mas colocar nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Só uma informação aqui importante, o BAP, né? Hoje teve à tarde a reunião lá do Conselho Deliberativo, na quinta-feira à noite, hoje também. E o próprio presidente falou que cobrou isso publicamente, os clubes que estão devendo ao Flamengo, e o torno chega em torno de 56 milhões de dívida. Colocou aqui, deixa eu só pegar aqui qual foram os clubes. Aqui, ó, os jogadores, né? O André Luiz foi vendido por Estrela Amadoras por 1,2 milhões de euros. O Thiago Maia, 4 milhões de euros junto ao Internacional, também não pagou nenhuma parcela, né? Queria lucrar em cima do Flamengo em relação ao Santos. O Ayrton, que foi por Leixões de Portugal por 1 milhão de euros. O Gabriel Noga, por Leixões também por 100 mil euros. E o Igor Jesus, o Estrela Amadora de Portugal também. Jogadores aí, o Flamengo não recebeu nenhum dinheiro ainda, por isso o BAP tá cobrando os clubes, né? Inclusive notificou os clubes, tanto o Internacional como os clubes europeus, para poder, né, vir sanar a dívida. Internacional acho meio difícil, né? Mas ainda tem muita coisa ainda para rolar ainda, tá bom? Mas sem delongas, espero que tenham gostado. Para deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição.